Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O xará Antônio Sobrinho, ele pede para a gente falar sobre um assunto que a gente tem comentado sempre. E ele diz aqui o seguinte: tem uma coisa que estou curioso esses dias para saber. Você acredita em alma penada? Eu acredito em tudo hoje, viu? Sei lá. Mas uma pessoa de Minas Gerais escreveu para o Pulo do Gato, disse ele, falando que era kardecista e ele era totalmente ligado à reencarnação e tal, mas depois desacreditou de tudo. E então ele gostaria de que a gente falasse sobre um espírito, né, que certamente já teve várias reencarnações. E de repente ele não acredita mais em reencarnação. Dá para comentar? Claro que dá, velho. Bom, primeiro, caro Antônio Sobrinho, a gente tem que falar sobre o que a teosofia, que não é religião, viu, o Júlio Tugi, engenheiro agrícola de 33 anos. Não é religião como vocês conhecem. Não é isso que a gente comenta aqui. Eu não estou autorizado a falar sobre religião, né? E não falo, porque eu amo a todas as religiões e respeito o pensamento das pessoas. Coisa que geralmente você não está muito preocupado em respeitar, porque você gostaria de arrancar gente do ar aqui. Me parece que você deve ser fanático em alguma coisa, né? Se você não estiver gostando do que eu estou falando também, paciência, né? Porque ele diz aqui: como é que a Bandeirantes, uma rádio que briga por você, mantém o Antônio Carvalho falando sobre religiões no ar e tal, uma rádio comercial, né? Eu acho que você não sabe nada sobre isso, então preste bastante atenção, pegue argumentos, depois você venha discutir com a gente se isso é religião ou não. No aspecto religar o ser humano às origens, aí sim, eu concordo com você, isso também é religião. E daí a pergunta do Antônio Sobrinho, ter uma resposta a partir dessa ideia. O ser humano é desligado, pelo menos eu estou dando uma ideia de cosmogênese e antropogênese, que não é cosmologia de religião e nem gênese do ser humano como livros sagrados de religiões falam. Teosofia é outra coisa, vem do grego, theo, sofia, sabedoria, né? Ela vem de muito antes de Cristo, de Buda, de tudo que você possa pensar aí atrás. E vai mudando de nome com o passar do tempo, né? E você pode chamá-la também de sabedoria iniciática das idades, ou os grandes mistérios envolvendo naves espaciais enormes, 7 naves. Já comentamos isso aqui até fartar, né? E sempre falta alguma coisa para a gente comentar com relação a essas coisas. O ser humano, segundo a teosofia e não o Antônio Carvalho, ele é gerado num plano chamado manas, de maná que cai do céu, do sânscrito, da língua sânscrita, que era ensinada pela USP. Há pouco tempo atrás tinha um curso de sânscrito aí, mas um curso vago, não um curso que você poderia se aprofundar nele e saber dessas coisas que a gente está comentando aqui, né? Então, esse curso de sânscrito, mas dava uma ideia de tradução das palavras para você poder entender, mesmo porque o sânscrito ficaria muito difícil de compreendê-lo, porque é uma língua aspirada, sem vogais, né? Foi a primeira língua do planeta Terra. Isso não tem livro sagrado de religião nenhuma e não é religião, né? Antônio Sobrinho, quando tudo começou, a própria divindade, segundo explica a teosofia, ela se vestiu, né, num determinado corpo, criou algo para se manifestar e para dar sentido à própria existência dela, ela própria começar a existir. A partir daí, quando se entende a chamada Santíssima Trindade dos cristãos, né, e você considerando um plano arquetipal, aqui do Carl Gustav Jung, o pai da psicologia, né, como início de tudo,
em que é traçado esse plano e tudo segue esse determinado plano, daí uma ideia de arquitetura, de arquiteto do universo, né? Aí dá para a gente entender um pouquinho melhor, por isso que a gente fica sempre puxando, tentando puxar para a ciência para tentar explicar melhor essas coisas e não ficar pairando sobre religiões, sobre filosofias antigas, etc., né? Então, nesse plano arquetipal, a Cabala, por exemplo, dos hebreus, né, ela fala em 10 sefirotes, né? As 3 sefirotes de cima correspondem no catolicismo a Pai, Filho e Espírito Santo, né? Na Cabala significa aquele que não tem polaridade alguma, que é o Deus imanifestado. Portanto, se ele não tem polaridade, ele não tem condição de se manifestar, né? Porque tudo que se manifesta é para ser observado. Daí o Einstein ter dito um dia: o universo só existe porque existe observador. As palavras do Einstein. Senão não haveria razão de ser do próprio universo existindo, né? O universo só existe porque existe observador. Então por que a divindade se manifesta polarizada? Para que uma parte dela pode olhar para si mesma e dizer: Deus é bonito, Deus é feio, Deus é isso, Deus é aquilo, sei lá, começa a impor qualidade neles. Então aquele primeiro momento em que o Deus é imanifestado, e os hindus antiquíssimos de antes de Cristo chamavam isso aí de Brahma, do brahmanismo antigo, né? O Brahma, né? Virou cerveja depois. Representa um círculo com ponto no centro. Esse círculo com ponto no centro não tem gunas, não tem qualidades, né? E, portanto, não dá para entender com a mente ainda fraquinha da gente, porque o ser humano é muito criança ainda, né? Num segundo momento, aquele círculo se transforma num diâmetro, daí a arquitetura, daí a ideia de supremo arquiteto, se transforma num diâmetro que corta esse círculo ao meio, né? E é como se uma metade invadisse a outra e a outra invadisse a uma, né? Então uma se transforma em espírito para a outra. Uma é a matéria primordial e a outra é o espírito que movimenta essa matéria, que lhe dá vida. Daí a ideia dos hindus antigos de Purusha, espírito, e Prakriti, matéria primordial, ou caos com K dos gregos antigos também, né? Bom, então nesse segundo momento você tem a chamada Virgem Cósmica, o aspecto gerador do universo, onde já vai ter sentido para o observador, que somos nós, né? Somos nós. Nós estamos observando tudo isso e tentando entender. Então esse aspecto gerador é o Jeová das religiões, né? Num segundo momento, você tem o chamado Filho, né? Essas 3 sefirotes correspondem, como a gente já falou várias vezes aqui, aos arcanjos. Micael como aquele círculo com ponto no centro. Samael como o segundo círculo, ou o Jeová desse momento cósmico, mesmo que isso aí contrarie as religiões, viu, Júlio, você que está ouvindo aí, né? Isso contraria as religiões, né? Porque as religiões não conhecem essa coisa dessa forma, né? Se conhecessem, talvez se fundissem numa coisa só. Mas fundir numa coisa só seria tudo igual, e tudo igual não pode existir no planeta também, tem isso, né? Tem que haver discordância, né, de ideias. É por isso que a gente pede sempre: não acredite no que a gente está falando aqui, vá atrás, tente provar alguma coisa, mas não fica... Eu não aceito, eu não acredito, porque eu não acredito. Isso é coisa de criancinha, né? No terceiro momento, então, você tem o arcanjo Rafael, que é aquele que põe a mão na massa, e que seria, por exemplo, o Logos da Terra hoje em dia. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Para a gente tentar entender o porquê das coisas. Porque um grande amigo nosso, um grande eubiota, um grande maçom, Sebastião Vieira Vidal, já falecido, numa das aulas fabulosas dele, né, dadas lá em São Lourenço, sul de Minas, né, ele que era carioca, né, e pertencente à Sociedade Teosófica Brasileira na época, no Rio de Janeiro, ainda na rua Buenos Aires, 81, né, fundada pelo professor Henrique José de Souza. O Vidal diz: nem o Deus que as pessoas imaginam, Antônio Sobrinho, aqui já estou respondendo a você, ele vai com certeza fazendo as coisas.
Esse Deus que a gente tanto fala dele vai por tentativas, Antônio Sobrinho. Se ele vai por tentativas, ele não sabe no que vai dar a obra dele. Eu estou dizendo aqui que eu aprendi, né, e até agora não consegui derrubar essa ideia, que até o Supremo Arquiteto vai por tentativas. Ele vai tentando, daí a ideia popular de que Deus escreve certo por linhas tortas. Essas linhas tortas hoje em dia são por nossa conta, né? Sem essas linhas tortas não tem evolução. O ser humano não consegue ter saúde sem ter dor, né? Ele não consegue ter saúde sem doença. Por quê? Porque ele precisa da doença para explicar a saúde para ele o que é, né? E precisa da saúde para explicar que ele está doente, né? É tudo um problema mental. Nós estamos vivendo um momento mental importantíssimo nesse nosso universo, né? Onde tudo é mental. Já dizia Hermes Trismegisto em 3500 a.C. Se tudo é mental, tudo é um jogo mental. Nós temos que entender isso para deixar de sofrer, né? Gautama Buda entendeu isso em 600 a.C., né? E simplesmente sumiu aqui da Terra. Para que ficar aqui mais? Você conseguiu vencer a polaridade, né? Porque se o mal é bom, se o mal é bem e o bem é bem, né? Por que eu vou execrar o mal? Eu não posso acabar com o mal. Eu tenho que tentar driblar o mal, fugir dele, tentar aliviar a minha dor, etc. Mas não ficar revoltado contra ela, né? Ou contra aquele que está destruindo. Não, calma. A vida é feita de construens et destruens, do latim, ou construir e destruir. Verifique por aí. Você ergue um prédio hoje de 50 andares aqui em São Paulo. Pô, um dia ele vai ficar velho, você tem que jogá-lo no chão. Aí você bota dinamite dele, joga no chão e faz outro de 150 andares, né? Tudo é provisório, tudo é passageiro. Tudo é passageiro, porque se submete ao tempo, ao fator tempo, né? E o que é vida, ô Antônio Sobrinho? Vida é forma manifestada no palco do espaço, porque é um espetáculo, sob o juízo do tempo. 3 dimensões: forma, espaço e tempo. Ó, 3 circunstâncias para que a vida possa existir. E vida é movimento. E tudo que é movimento se desgasta. E se desgasta, não pode ser eterno. Tem que ser relativo. E se é relativo, nossas ações, nossos pensamentos, tudo se submete a essa relatividade. Por isso que o Carvalho não tem uma verdade eterna. Mas você também que está ouvindo não pode ter. Não tem sentido, porque você é passageiro. Amanhã você vai morrer. Depois você vai desencarnar, vai voltar de novo, sei lá, acreditando ou não nisso, não importa se acredita ou não, tanto faz, né? Então essa história de você acreditar numa coisa e desacreditar em seguida, isso não tem importância nenhuma, Antônio Sobrinho. É o livre-arbítrio do ser humano, né? O ser humano não é proibido nem pela lei de Deus, nem pela lei dos homens, até de matar. Um dia desse eu fiz um comentário a esse respeito aqui, estava me ouvindo nosso grande e emérito professor de Direito, Gofredo Teles Júnior, né? E o professor Gofredo me enviou um bilhetinho, né? Dizendo que sim, que ele mesmo falava sobre isso, né? A lei dos homens, né, disse o professor Gofredo, ela não estabelece que é proibido matar no artigo 121 do Código Penal. Ela estipula um preço que você vai pagar pela morte, né? Agora, cabe à estrutura da sociedade punir o indivíduo que mata, aplicando essa lei que é consenso da sociedade. Então, daí a sociedade falha ou não na aplicação dessa lei. Você pensa que a lei de Deus é diferente, já que o ser humano imita Deus, né? Ou imita a divindade, ou imita os seres de alta hierarquia? É a mesma coisa. Deus não proíbe coisa nenhuma. Você pega os mandamentos da lei de Deus, desde os mosaicos até os cristãos, né? Se você transgredir esses mandamentos, nenhum raio vai cair na sua cabeça ou vai levar você para o inferno, né? O que você vai pagar é um preço pelo que você fizer. É karma, é a roda da vida. Isso é a coisa mais lógica que me parece, né?
do que enfiar o cara num caldeirão aí e ficar queimando no inferno o tempo inteiro. Isso não tem sentido. Aliás, a palavra inferno vem de ínferos, dentro da terra, subterrâneo, né? Como diz o professor Cristóvão Boac, ex-reitor da Universidade Nacional de Brasília, Universidade Federal de Brasília, né? E ele escreveu o livro Os Deuses Subterrâneos, um livro que eu recomendo às pessoas. Deve achar nas livrarias por aí. Ele próprio até mandou um e-mail para mim um dia aqui, porque ele soube que eu estava recomendando o livro dele, mas depois eu expliquei quem eu era e tal, não sei, não tive mais resposta, né? Ele foi candidato à presidência da República. Você pega Rafael Trujillo, que foi presidente do México, um livro, inclusive, prefaciado por Paulo Maluf, onde ele escreve sobre Quetzalcoatl, a serpente irisiforme, falando sobre essas coisas, né? E de uma lenda, entre aspas, né? De um ser que apareceu no México e ensinou aos astecas da época certas coisas que nem os espanhóis sabiam. E quando os espanhóis desembarcaram na Cidade do México, ficaram espantados. A Cidade do México era mais bonita, né? E mais interessante do que a própria Madrid, imagine você, né? E que mistério é esse, né? Esse ser peregrinando aqui no meio de selvagens? Será que a Azteca era selvagem? Nós tivemos uma maçonaria até entre os índios aqui no Brasil, onde os seres de alta hierarquia se manifestaram, uma inteligência fulgurante. É que o indivíduo não conhece o Guarani, por exemplo, né? A língua Guarani, o Tupi-Guarani. Então você acha que falou em Tupi-Guarani é o mesmo que falar em português, né? Quer dizer, se você não fala francês, você é burro. Se não fala inglês, você é um idiota. Então, a carne brasileira, ela tem que sair daqui e ir para a França. Lá eles examinam nos laboratórios dele, porque não acreditam nos laboratórios extraordinários que nós temos no Brasil hoje em dia. E a carne volta para a Guiana francesa aqui, né? Aí sim, com o carimbo da França, dizendo que pode ser consumida porque não tem veneno, não tem corante, não tem isso, não tem, né? Vocês podem comer, tudo bem. Enquanto isso, a carne foi lá e voltou e chega que preço aqui, né? Ontem o Lula falou com o presidente Sarkozy sobre isso, né? São as incongruências humanas. O que tem isso? Nós falamos sempre, o Antônio Sobrinho, que o ser humano evolui de contradição em contradição, de incongruência em incongruência, de erro em erro. É assim que tem que ser. Graças a Deus eu erro o tempo inteiro. E quem sabe eu estou errando um monte de vezes aqui ao falar essas coisas, eu não sei. E o que tem? Que se dane, ora, bolas. Eu também estou tentando me aperfeiçoar, né? Então, de erro em erro, vou cometendo cada vez erros menores, até um dia, daqui a 6 setilhões de anos, né, a gente conheça a verdade absoluta. Só então, né? É do dia do sede conosco, como falava o professor Henrique José de Souza, né? Ou quando tudo volta para dentro do caos de onde saiu, né? Que religião que prega isso, Júlio? Me conta aí.